Opa, beleza? Lisandro aqui. Vamos para mais uma aula, agora falando sobre a janela Effect Controls. Aqui é onde você controla os efeitos nativos e os efeitos adicionados nos clipes, tanto de vídeo quanto de áudio e de qualquer outro tipo de imagem na sua timeline. Cada trecho de vídeo na timeline a gente chama de clipe, beleza? Se eu corto um clipe, eu tenho dois clipes, beleza? Vou dar um Ctrl Z. Todo clipe de vídeo e de áudio tem os seus efeitos nativos, que já fazem parte do vídeo ou do áudio, e também os adicionados, que a gente vai ver depois na janela Effects. Então, aqui na janela Effect Controls, agora não está aparecendo nada, porque os efeitos vão estar sempre relacionados a um clipe. Como não tem nada selecionado, não vai aparecer. Quando eu clico aqui, aqui aparece os parâmetros nativos de vídeo e de áudio, certo? Os parâmetros de vídeo a gente controla aqui na aba Motion, posição, escala e rotação, aqui na aba Opacidade, e de áudio a gente controla o volume, beleza? Antes de continuar, onde fica essa janela Effect Controls? Lá no vídeo sobre Workspace, eu sugeri vocês a usarem esse mesmo tipo de Workspace que eu uso, né? E eu mostrei como que faz esse tipo de Workspace. Então talvez você já esteja aí com a sua janela Effect Controls. Mas se ela não estiver aparecendo, você vem aqui em Windows e aqui tem todas as janelas do Premiere. Você vê que a gente usa poucas, que são as principais. Quando é preciso, a gente abre outras. E a janela Effect Controls está aqui, existe até um atalho para ela, que é o Shift 5. Então, se ela não estiver aparecendo, você clica aí e ela vai aparecer. Se ela não estiver nesse bloco de janelas, você pode arrastar e colocar ela aqui. Beleza? Primeiro vamos falar sobre os efeitos nativos. Eu coloquei aqui o vídeo do gatinho. Vamos vir aqui na aba Motion. Aqui no primeiro parâmetro, posição, a gente tem dois números aqui, 960 por 540, que é o eixo X e o eixo Y. Por que tem esses valores? A gente está numa timeline, numa sequência em Full HD. A sequência em Full HD ela tem 1920 pixels de largura por 1080 de altura. 1920 dividido por 2 dá exatamente 960 e 1080 dividido por 2, 540, que são esses valores aqui. Aqui é o meio da tela, certo? O meio da tela de Full HD. Se essa sequência fosse em HD, que tem a resolução de 1280 por 720 pixels, os valores aqui seriam 640 por 360, certo? Então aqui, quando a gente para o mouse aqui, o mouse fica com essa flechinha e eu posso arrastar para um lado e para o outro e a gente vê que o vídeo vai se mexer no eixo X, certo? Quando o mouse para aqui, se eu mexer, o vídeo vai se movimentar no eixo Y, certo? Eu posso também movimentar essa posição, alterar essa posição, clicando aqui em Motion. E aí eu vou alterando diretamente com o mouse e ali tudo vai se alterando também os números. Ó, a partir do momento que eu vou mexendo, os números vão alterando ali. Beleza? No parâmetro de escala é a porcentagem. Esse vídeo ele está com 100% porque é um vídeo em Full HD. Se fosse um vídeo maior do que Full HD, para ele ocupar toda a tela de Full HD, ele teria que estar com uma porcentagem menor. E se fosse um vídeo menor do que Full HD, para ocupar a tela, ele teria uma porcentagem maior. Como esse vídeo é em Full HD, a escala dele aqui para ocupar toda a tela é 100%. A partir do momento que eu vou diminuindo essa escala, o vídeo também diminui de tamanho. Beleza? Eu vou colocar aqui na timeline o desenho de um girassol para a gente poder entender melhor algumas coisas. Para fazer as animações gráficas, a gente vai usar pouco vídeo e muito desenho. Então, eu vou fazer um exemplo já com o desenho. Vou colocar aqui um gradiente que eu preparei, que é essa imagem azul, e por cima dele vou colocar esse girassol com fundo transparente, que é um tipo de imagem que a gente vai usar bastante, certo? Veja só, esse girassol ele tem uma altura maior do que a nossa altura do vídeo. Olha aqui, ó. Ele tem uma altura de 1519 pixels, sendo que a nossa altura é 1080. Por isso que quando ele entra aqui, vou aqui na janela Effect Controls, no seu 100% ele fica muito grande, certo? Então eu posso diminuir aqui a escala do girassol para ele ficar melhor ali.
Essa escala tem um detalhe interessante. Eu estou clicado aqui em escala uniforme. Isso significa que o girassol está aumentando na altura e na largura uniformemente, certo? Se eu tirar isso daqui, ó, escala uniforme, o que vai acontecer? Ele vai distorcer, porque agora me apareceu dois parâmetros aqui. Escala de altura, que está com aquele valor que eu coloquei de 64%. Vou voltar para 100%. Escala de largura, que também está com 100%. E aí eu posso mexer uma de cada vez. Posso mexer só uma, posso mexer só outra, certo? Se as duas ficarem iguais, 64, vai ficar proporcional. Mas se não, isso pode ser muito bem usado para fazer um tipo de animação, alguma coisa assim, certo? Então esse é o parâmetro de escala. Vou voltar com a escala uniforme para deixar ele aqui com 60% do tamanho, beleza? Rotação é um giro que eu posso dar na minha imagem, né? Aqui em graus. Anchor point, isso aqui é muito interessante da gente aprender, da gente entender. Veja só, quando eu clico aqui em Motion, a figura fica selecionada e eu posso mudar os parâmetros com o mouse, certo? Eu vou arrastando aqui, muda aqui os parâmetros da posição. Se eu clicar aqui e puxar, eu mudo os parâmetros da escala. Eu posso mudar bastante esse parâmetro da escala. Veja que bonito. E se eu clico, vou diminuir aqui um pouquinho. E se eu chego aqui com o mouse na borda, quando fica nessa voltinha, eu altero a rotação. Beleza? O Anchor Point, que é o que eu estava falando agora, é esse ponto aqui. A melhor forma de mudar esse ponto é com o mouse e não aqui nos controles. O Anchor Point significa o ponto de ancoragem, o ponto que fica fixo na imagem. Quando você coloca uma imagem na timeline, por padrão, esse ponto de ancoragem é o centro da imagem. Mas eu posso alterar isso. Quando esse ponto é no centro da imagem, tudo que eu fizer vai girar em torno desse ponto. Tá vendo? O ponto fica parado. Eu posso aumentar, posso diminuir, posso fazer o que eu quiser que aquele ponto ali fica parado, né? Agora, se eu mudar esse ponto de lugar, vamos supor que eu coloque esse ponto aqui, agora, nessa pétala, na ponta dessa pétala aqui. Agora, o que vai ficar parado é esse lugar aqui, ó. Então, quando eu girar, aquele ponto vai ser o ponto de ancoragem. Se eu aumentar e diminuir de tamanho, vai mudar para aquele ponto da pétala, onde é o ponto de ancoragem. Importante entender isso para usar mais à frente em algumas animações, beleza? Uma outra aba de controle aqui, depois do Motion, vou fechar o Motion aqui nessa flechinha, é a opacidade, certo? A opacidade, normalmente, ela vem com 100%, mas a partir do momento que eu mudo essa opacidade, eu estou mudando a transparência dela. Na verdade, opacidade é o contrário de transparência. Quando eu tenho 100% de opacidade, eu tenho 0% de transparência, certo? Se eu tenho 50% de opacidade, eu estou aí com 50% de transparência. Então aqui eu controlo também a opacidade, beleza? Lembrando que tudo isso está funcionando porque eu estou com a imagem do girassol selecionada. Se eu selecionar a imagem de baixo, que é a do gradiente, agora a transparência vai ser aplicada no gradiente, certo? Mas eu estou deixando o gradiente em 100% e mexendo apenas no girassol para a gente ver como exemplo. Controles nativos de imagem que a gente precisa de entender são só esses: posição, escala, rotação, anchor point. Isso aqui não precisa de mexer, a gente não usa isso. Opacidade também é importante entender, porém não vamos falar sobre esses 3 controles nesse momento. Eles são bem legais, mas é uma coisa mais avançada. É para eu fazer uma máscara para restringir a opacidade numa determinada área. Não precisamos disso agora, certo? Então, controles nativos de vídeo são só esses. Vou fechar essas 2 abas aqui e não aparece controles de áudio aqui, porque essa imagem não tem áudio, nem o girassol e nem o gradiente. Vou clicar aqui na imagem do gatinho, novamente, que a gente tinha deixado pequeno quando a gente mexeu aqui, e a gente observa que aqui embaixo tem áudio. Então, quando eu cliquei aqui, apareceu os controles de áudio, certo? A única coisa que a gente tem também que se ligar aqui nos controles de áudio é o volume, que é o level, certo? Aqui eu estou com o volume
que está batendo aqui mais ou menos em menos 12 a 0. E aqui eu posso diminuir esse volume manualmente, vou baixar aqui, botar menos 15, por exemplo, e eu percebo que ficou bem mais baixo, certo? Assim como também eu posso aumentar, enfim, isso aí já é um controle para a gente finalizar o vídeo, certo? Só lembrando uma coisa, quando a gente falou da timeline, eu mostrei que existem alguns controles na timeline aqui que eu deixo sem aparecer, que são aquelas linhas de opacidade para vídeo e de volume para áudio. Vou voltar aqui só para a gente entender isso aqui, ó. Quando eu clico aqui nessa ferramenta e aparece aqui Show Video Keyframes, apareceu essa linha aqui, tanto no gato quanto em todos eles aqui. E Show Audio Keyframes, apareceu essa linha aqui, que ficou com esse controle aqui. Eu vou explicar isso melhor depois. Porque aqui no Effect Controls está acionado a animação através do Keyframes. Vou tirar isso aqui, ok? Agora ficou reta a linha. Essa linha eu posso, com a ferramenta Selection Tool, percebe que eu cheguei perto da linha e ela ficou com uma forma diferente ali. Quando eu clicar aqui nessa linha do áudio e puxar para baixo ou para cima, vai mudar lá em cima. Observa, ó, baixei para 28 ou aumentei para 9,4. Mesma coisa acontece com a opacidade no caso do vídeo. Vou abrir aqui a opacidade para a gente ver. A nossa opacidade aqui está em 100. Vou tirar isso aqui também, certo? Se eu pegar essa linha e descer a opacidade ali, ó, vai aparecendo ali do lado, ó, 28,57. E é o valor que aparece ali em cima, 28,6% de opacidade. Deixa eu voltar com o tamanho do gatinho. Essas flechinhas curvas aqui do lado servem para resetar os controles. Então aqui, ó, se eu resetar a posição, ele vai para o centro. Se eu resetar a escala, ela vai para 100%. Se eu resetar aqui a opacidade, ele vai ficar com 100%, certo? Se eu resetar aqui no Motion, ele vai resetar todos de uma vez só. Então essas linhas aqui, tanto de áudio quanto de vídeo, eu prefiro não controlar por aqui a opacidade e o volume. Por isso que eu sempre deixo assim, sem a linha de áudio e sem a linha de vídeo. Porque durante a edição, a gente corre o risco de movimentar e sem querer mexer um pouquinho nessa linha. E isso acaba atrapalhando. Mexer aqui pelo Effect Controls é muito mais preciso, eu acho muito melhor. Mas às vezes a gente pode sim fazer essa linha aparecer só para ver o movimento que está acontecendo aqui de fade ou de volume e posicionar melhor um vídeo, beleza? Bom, é isso, Effect Controls não tem muito mistério, nós vamos usar bastante essa janela, principalmente quando a gente começa a adicionar outros efeitos, que são os efeitos que ficam na janela Effects, e também quando a gente começa a usar os keyframes para fazer as nossas animações, que também controlamos aqui na janela Effect Controls. Enfim, muita coisa a gente controla por aqui e vamos usar muito essa janela, beleza? Esse foi só um primeiro vídeo que a gente fala dela e nos próximos vídeos nós vamos falar dela de novo com a janela Effect e com os keyframes, beleza? Valeu, um abraço, tchau!